Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, trazendo para você videoaulas feitas com todo carinho, com todo cuidado, com todo capricho, para que você tenha aí sucesso e detone nas provas do vestibular e do Enem. Então vamos aí à correção da questão número 9, que caiu na primeira avaliação diagnóstica de 2022 do terceiro ano do ensino médio. Um abraço a todos os meus alunos da turma do terceiro ano A da Escola Antônio Fernandes e a qualquer outro ou outra aluna que esteja assistindo essa videoaula. A questão número 9 é uma questão muito interessante, aborda aqui sistema de funções do primeiro grau e propõe o seguinte: um sistema linear formado pelas equações das retas R e S pode ser representado por esse sisteminha. Olha, R igual 2x menos 3y igual a 3 e S igual x mais y igual a 4. Observe no plano cartesiano abaixo a representação gráfica desse sistema e alguns pontos destacados. Então aqui está muito óbvia a solução. A gente sabe que a solução aqui só pode ser esse ponto Q. Por quê? Porque esse ponto Q, ele pertence a ambas as retinhas aí. Então, eu vou provar isso resolvendo o sistema. A gente pode resolver aqui esse sistema de equações de várias formas diferentes. Eu vou resolver pelo método da adição. Então, eu vou tentar fazer com que um termo desse fique oposto ao outro, para assim eliminá-lo. Vou repetir aqui 2x, essa primeira equação aí, menos 3y igual a 3. Vou multiplicar essa segunda aqui por 3, porque assim eu consigo aqui 3y para anular esses menos 3y. Então fica 3x. Aqui fica mais 3y, porque eu estou multiplicando toda a equação por 3. 4 vezes 3 fica 12. Assim, utilizando o processo da adição, que consiste aqui em somar as duas partes, eu vou ter 2x mais 3x, 5x. Esse anula esse, porque um é oposto ao outro. Quem tem 3y e perde 3y fica sem nada, né? 3 com 12 dá 15. 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Então, o x aqui vale 3. Se o x vale 3, eu volto e utilizo esse 3 em qualquer uma das equações. Por exemplo, nessa segunda aqui, se o x vale 3, ali onde era 3x eu vou colocar 9, porque o x vale 3. Mais 3y igual a 12. Passando esse 9 para o segundo membro, ele vai negativo e fica 3y igual a 12 menos 9. 12 menos 9 é 3, então 3y vale 3. Se 3y vale 3 é porque cada y vale 1. E onde está o par ordenado 3 e 1? 3 para o x, porque x sempre é o que vem primeiro, e 1 para o y. A gente poderia dizer que ele está ligado nessa altura. Então a solução desse sisteminha é o ponto Q. Alternativa correta, letra E. Esse problema número 10 já aborda o tema geometria espacial. Esse tema super legal, não é mesmo? Geometria espacial, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Uma empresa fez uma luminária cujo formato é um prisma regular reto. As faces laterais dessa luminária foram completamente revestidas com uma folha de madeira. Observe abaixo essa luminária com algumas das suas dimensões externas indicadas. A medida mínima da área em centímetros quadrados da folha de madeira utilizada no revestimento dessa luminária foi de quanto? Então veja bem, aqui diz que fez uma luminária nesse formato aqui de prisma, né? Retangular reto, todos os ângulos têm 90 graus. E as faces laterais dessa luminária foram completamente revestidas com a folha de madeira. Então, quer saber a área que foi gasta. Então, vou pegar primeiro essa parte aqui, ó, que mede 8 de altura, a gente já viu que ela mede 20. Então, 8 vezes 20, 160 centímetros dessa parte. A outra também, da mesma forma, 160. Agora, a frente tem 60 de base, 8 de altura. 60 vezes 8, 480. Lá de trás também, por sua vez, tem as mesmas medidas, então 480 também. Somando tudo aqui, 0, 6, 6, 12, 8, 28, 28, levei 2. 2 com 1, 3, 4, 4, 8 e 4, 12. 1280, alternativa correta, letra C.
A questão número 11 aborda o tema progressão geométrica. Diz o seguinte: Sara monitorou durante 12 semanas a quantidade de acessos em seu blog. Na primeira semana, esse blog teve 20 acessos. Na segunda semana, 40 acessos. Na terceira semana, 80 acessos e assim sucessivamente. Nas 12 semanas de monitoramento, as quantidades de acessos desse blog a cada semana formaram uma progressão geométrica. Durante essas 12 semanas, qual foi a quantidade total de acessos desse blog? Então, veja bem, disse aqui que foram 12 semanas, né? Que a Sara monitorou aqui durante 12 semanas o seu blog. Então, o N, o número de semanas é 12. E aí diz que na primeira semana foram 20 acessos. Então, quando a gente fala primeira semana, a gente fala A1. A1 é a primeira, A2 é a segunda e assim por diante. E disse que na primeira semana ela teve 20 acessos, na segunda 40, foi dobrando, na terceira 80. Então o que, a razão, que aqui a gente escreve com que, por que razão é com que? Porque razão aqui é quociente. O que é quociente? Quer dizer que você dividindo o segundo termo pelo primeiro, você encontra a razão. 40 dividido por 20 dá 2. Então aqui eu tenho o N, tenho o A1, tenho o que é a razão, e quer saber o seguinte: durante essas 12 semanas, qual foi a quantidade total de acessos desse blog? Ou seja, o total de acessos. A soma aí dos acessos, né? S12, porque são 12 semanas, não sei quanto que é. A fórmula que nos permite calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica é dada por Sn igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Sn é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Sn agora é S12, porque é a soma dos acessos em 12 semanas. O A1 eu tenho aqui que é 20. O Q eu tenho aqui, a razão que é 2, elevado a N que é 12, o número de semanas aqui é 12, menos 1, isso tudo sobre Q, que vale 2 menos 1, 20 vezes. Se você pegar aqui 2 elevado à 12ª potência, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Quando você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, vai dar 1024. Pela 11ª vez, 2048. Pela 12ª vez que você dobra, dá 4096. Então, 4096 menos 1. No denominador, nem vou colocar, porque 2 menos 1 é 1. Então, isso aqui vai dar 20 vezes 4.096. Tira 1, 4.095. E quanto que é 20 vezes 4.095? Basta você ir dobrando, ó. 2 vezes 5, 10, coloca um 0, eleva 1. 2 vezes 9, 18, e 1, 19, eleva 1. 2 vezes 0 é 0 e 1 que eu elevei é 1. 2 vezes 4, 8. E aí é só você colocar esse 0 a mais aqui da multiplicação. Então, 81.900. Alternativa correta, letra D, de Deus. E a questão número 12, última questão desse vídeo, ela é muito simples. Ela aborda aqui trigonometria no triângulo retângulo. Basta você saber as regras do jogo. Observe o triângulo MNP, esse triângulo aqui. A tangente do ângulo beta, que é esse camarada aqui, ó, é quanto, né? Tangente, o que é tangente? Tangente de qualquer ângulo você encontra fazendo cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a do nosso ângulo também é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa tangente aí vai ser do ângulo beta, né? Ela vai ser cateto oposto, que é quem? Quem que está oposto a esse ângulo lá do lado contrário? MN sobre cateto adjacente. O que é adjacente? Que está colado, que está junto. Então, PN ou NP. Então, é MN sobre NP. Qual a alternativa que traz isso para gente? MN sobre NP. A letra B. De bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. E falando em bons estudos, você está convidado ou convidada a assistir a correção das próximas questões. São questões muito interessantes, dá para você aprender muito. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.